A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia 11 de junho de 2023, e eu venho trazer uma palavra em que o Espírito Santo tem me tocado fortemente para transmitir a ela. E ela se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, a qual segue: Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Essa palavra, o Espírito Santo, ele tem pedido para que eu transmita a outras pessoas. E qual o significado dela? Primeiramente, nós devemos voltar à época em que Jesus andava com os apóstolos. E numa dessas andanças, ele estava de frente ao templo. E ele contemplou dentro do templo cambistas, vendedores de pombas. E ele ficou muito triste com isso, porque estavam profanando a casa, a morada de Deus. E o que ele fez? Ele juntou cordas e começou a bater em tudo, e expulsar aqueles que estavam lá profanando o templo. E disse: Por que profanos profanam a casa do meu pai? E aquelas pessoas, irritadas com o que ele fez, pois estava destruindo o lucro deles dentro da casa do Senhor, disse: Mas com que autoridade tu vens e faz isso? Qual é a sua autoridade? E Jesus olha para essa cena e diz: Destruirei esse templo e reconstruirei ele em 3 dias. E aquelas pessoas: mas demoramos 46 anos para que construíssem esse templo, e você vai destruir um dia e reconstruir em 3? É uma blasfêmia. Mas Jesus não estava falando deste templo, ele estava falando do templo espiritual, do seu corpo. E realmente Jesus reconstrói esse templo. Ele reconstrói em 3 dias. Quando ele morreu e ressuscitou, um novo templo foi reconstruído. Mas esse templo foi reconstruído, conforme diz 1 Coríntios 6, 19, em cada um de nós. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Somos templos de Deus. Mas naquele momento, os corpos, as pessoas, não estavam ainda habitadas pelo Espírito de Deus. Não estavam. O próprio Deus andava com os apóstolos e com os seguidores. Ele ministrava a palavra do Pai, mas não habitava dentro deles. Ele habitava com eles, mas não dentro deles. O que habitava dentro deles era a palavra. A palavra habitava nos apóstolos. A palavra habitava nos seguidores. A palavra tinha esse poder. Mas ainda não habitava o Espírito Santo de Deus. E Jesus faz essa promessa aos apóstolos: olha, eu irei ao Pai, mas não vos deixarei sozinhos. Não, eu vou rogar ao Pai, e Ele lhes enviará um outro Consolador, um ajudador, que ficará com vocês para todo o sempre. E derramarei sobre toda a carne este Consolador. Esta era a promessa de Jesus Cristo. E ele falou, logo após a ressurreição: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E lá estavam os apóstolos e os seus seguidores e mais de 120 pessoas, todos reunidos em um salão no dia de Pentecostes. E ali
desceu e repousou sobre eles, como que línguas de fogo. Repousa sobre todos, e todos são cheios do poder do Espírito Santo e começam a falar outras línguas de outras nacionalidades, e todos falavam junto ao mesmo tempo, e todos se entendiam, e era aquela bagunça, mas todos se entendiam. Esse é o poder do Espírito Santo, que repousou sobre eles, e todos foram cheios, preenchidos. Eles eram um templo. Até então tinha a palavra de Jesus Cristo com eles, mas agora tinha o próprio Jesus dentro deles. O próprio Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus estava agora dentro deles. E eles foram feitos a habitação do Espírito Santo de Deus. E talvez agora você esteja se perguntando onde o Rogério quer chegar. E eu digo, onde eu quero chegar com isso? Como está a habitação do Espírito Santo em você, em mim? Como está esta habitação? Será se está como no templo de Jesus, em que o templo estava sendo profanado, com cambistas, com vendedores, com todo tipo de coisas ruins? Será se o templo do Espírito Santo também não está assim? Será se a habitação do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não está manchado, não está sujo? Será se estamos limpos do pecado? Eu pergunto a cada um de nós, como está a nossa habitação? Como está o nosso corpo? Será se nós não estamos em pecado? E o pecado entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. E se o pecado entristece ao Espírito Santo, nós estamos entristecendo aquele que está dentro de nós. E o que nós devemos fazer para que isso não aconteça? Ouvir o Espírito Santo. Ele fala conosco todos os dias. A todo momento Ele fala conosco. Antes de cometermos um pecado, Ele fala conosco. Ele mostra, olha, isso é errado. Isso está me deixando triste. Mas mesmo assim, nós o contrariamos e pecamos. E isso entristece o Espírito Santo. E como nós devemos agir diante disso? Ora, como Jesus agiu lá no templo, lá atrás. O que ele fez? Ele pegou cordas e começou a expulsar tudo que era de ruim dentro do templo. Ele tirou, limpou aquela habitação. Ele limpou a casa do Senhor. E a casa do Senhor se fez limpa. Ora, temos que fazer isso também. Temos que limpar o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo é a habitação do próprio Deus, aqui dentro. E como se faz isso? Não pecando mais. Jesus não dizia, em cada milagre que ele fazia, vá e não peque mais. Ele purificou aquelas pessoas do pecado e dizia, vá e não peque mais. Nós pecamos todos os dias, mas a partir de agora nós devemos pensar, meu Deus, eu pequei, sim, eu pequei. Me perdoe, Senhor. Ele te perdoa. Mas vá e não peque mais. Não podemos fazer do nosso pecado um pecado de estimação. Nós temos que pedir perdão e não pecar mais. Porque o pecado, ele entristece o Espírito Santo. Ele entristece a Deus. Ele entristece a Jesus Cristo. Ele entristece a Trindade.
além de nos entristecer, porque quando cometemos um pecado, logo após vem o quê? O arrependimento. Por que eu fiz isso? Por quê? E no outro dia cometemos o que? O mesmo pecado. E vem de volta o arrependimento. Por que eu fiz isso? Mas o Espírito Santo nos adverte a todo instante. Não faça isso. Isso me entristece. E a partir de agora, que nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso ajudador e ele habita dentro de nós, nós temos um compromisso muito forte de permanecermos limpos, de permanecermos fortes contra o pecado. Porque o pecado entristece o nosso melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. E quem convence a nós do pecado é o Espírito Santo. Quem convence a nós da justiça é o Espírito Santo. E quem convence a nós do juízo também é o Espírito Santo. Ele está conosco a todo instante, nos orientando, nos ajudando, nos mostrando o que é pecado, nos mostrando o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer. Nós só não estamos o escutando, mas Ele está aqui dentro de nós e conversa conosco a todo dia, a todo instante, e nós não ouvimos Ele. Passamos então a ouvi-lo a todo instante, a todo momento. Ouçamos a voz do Espírito Santo para que possamos limpar o nosso corpo, para que possamos limpar a casa do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, irmãos e irmãs, façamos como Jesus fez. Limpemos o templo de Deus. Limpemos a morada do Espírito Santo. Sejamos santos para que o Espírito Santo habite um templo limpo, um templo justo, um templo fiel. E façamos o melhor de nós para nossos familiares. Falemos essas palavras para os nossos familiares, nossos filhos, amigos, a todos. Todos precisam saber que a morada do Espírito Santo é o seu corpo. E sabendo disso, nós temos uma missão, uma nobre missão: purificar o nosso corpo. E purificar o nosso corpo significa livrar-nos dos pecados que o contaminam. Se nós fizermos isso, o Espírito Santo se alegrará, Jesus se alegrará e o Senhor Deus se alegrará. Em nome de Jesus, eu peço que essas palavras sejam semeadas no coração de cada um que ouvi-las e que seja transmitido para todos aqueles que ainda não o conhecem. O Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, o nosso Senhor, que seja transmitida essa palavra a todos, Pai, e que chegue até os confins da terra, cumprindo assim o que o Senhor nos pediu, Senhor. Vá, ide, e pregue o Evangelho. E eu replico, Senhor. Essa palavra vai ser replicada e replicada por todos esses jovens, adultos, idosos, a todos, Senhor. Replicarão a sua palavra, porque a sua palavra é palavra de salvação. Amém? Amém. Muito obrigado.